Você já se perguntou se vale a pena e quanto rende investir no CDB? Eu vou mostrar para vocês que investi 30 mil reais do meu rico dinheirinho, quanto eu tive de rentabilidade, qual CDB que eu escolhi e, mais importante de tudo, se valeu a pena ou não. Antes de mais nada, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou abrir minha carteira e vou mostrar na prática o que aconteceu com esse investimento. Mas você sabe o que é um CDB? Para quem não sabe, galera, a sigla CDB significa Certificado de Depósito Bancário. O que acontece na prática? Vem aqui e me acompanha, ó. Basicamente, você comprando CDB, você está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai exercer a atividade bancária dele de emprestar dinheiro para os outros. Então aqui a gente tem você, o banco e a pessoa devedora. Então vamos supor que o devedor, nesse caso, é uma pessoa que está com a conta negativa lá. Então, sei lá, está com 2 mil reais negativo. E o banco cobra aqueles juros pequenos de 14% ao mês. Então aquele dinheiro que está sendo emprestado para a pessoa veio basicamente daquele CDB que você emprestou para o banco. Então o banco empresta por 14 e te paga 1% ao mês, por exemplo, de rentabilidade. Essa diferença de 14 para 1, que é sua rentabilidade ali, a gente chama de spread. E é o dinheiro que o banco ganha ali. Por isso que o banco tem um lucro tão grande assim, que o banco sabe emprestar dinheiro, sabe como é que funciona o dinheiro aí. Aí você pode até vir se perguntar, fala assim, beleza, mas Alisson, e se o banco quebrar? Se eu estou emprestando dinheiro para o banco e o banco chegar a falir, o que acontece com o meu dinheiro? Aí que vem o pulo do gato, galera, de entender que aqui no CDB a gente tem uma coisa chamada FGC. Para quem não sabe, FGC é um Fundo Garantidor de Crédito. Basicamente, se você empresta esse dinheiro e o banco chega a falir, esse Fundo Garantidor de Crédito vai te devolver um dinheiro limitado até 250 mil reais. Então, se você tiver até 250 mil reais emprestados, investidos num CDB, esse fundo vai te devolver esse dinheiro. E como que a gente analisa isso? Olha aqui na prática comigo aqui. Então, eu vou abrir aqui no Investidor 10, eu vou clicar aqui em mais, eu vou aqui em renda fixa. Aqui na renda fixa eu vou clicar em garantia FGC, você clica aqui e basicamente você viu que deu uma atualizada, basicamente ele já puxou todos os ativos que tem isso aqui, ó, garantido pelo FGC. Lembrando para vocês que é limitado até 250 mil reais, então, por exemplo, se você investir 250 mil e teve de rentabilidade 22 mil reais, na soma você tem lá 272 mil. O FGC vai te devolver somente 250, a tua rentabilidade vai para as cucuia lá. Então entenda isso aqui, que você tem que entender um pouquinho do FGC aí. Mas voltando aqui, olha só como que vai diferenciando, tem vários ativos aqui, a gente pode ver que é um ativo diferente, que é LCA, mas basicamente, então, eu vou clicar aqui em tipo de ativo, aí eu vou tirar todos que não são CDB, porque a gente vai falar do CDB somente hoje. Então, basicamente, a gente desmarca aqui e a gente vai achar os CDBs do mercado. Então, veja aqui que tem uma variedade, uma pancada, são vários ativos aí, e você pode até se confundir, ficar meio confuso, que aparece muita coisa diferente. Aparece, por exemplo, pré-fixado, pós-fixado, mas o que é isso? Basicamente, um pré-fixado, pré já diz antes. Então, antes de você investir nesse ativo, você já sabe quanto que você vai ter de rentabilidade. Então, por exemplo, esse CDB do Banco C6, ele mostra que é um pré-fixado 14,55%. Basicamente, ele diz para nós que, se você investir hoje nele, lá no prazo de resgate, que é 22 de maio de 2029, você vai receber uma rentabilidade de 14,55% ao ano. Aqui aparece a rentabilidade líquida se a gente descontar o imposto de renda. Aqui já, por exemplo, nesse CDB do PicPay, ele é pós-fixado. Então diz o quê? Que pós o investimento que a gente vai saber a rentabilidade. Por quê? Ele é 108,5% do CDI. Para quem não sabe, o CDI ele é basicamente a taxa Selic. Então, se você vê um investimento que ele mostra lá 100% do CDI, ele vai te pagar a taxa Selic. 100% do CDI é equivalente à taxa Selic, basicamente. Então, nesse exemplo aqui, esse CDB da PicPay pagando 108,5% do CDI, ele está te pagando um pouquinho mais que 15% ao ano de rentabilidade aqui. A gente analisa a rentabilidade bruta de 14,6% ao ano e a líquida, que é líquida de impostos, de 12,73%. Pontos de atenção aqui. Então, veja só que aqui tem a liquidez no vencimento. Galera, o que quer dizer isso? Basicamente, se você comprar esse ativo, ele é um CDB pós-fixado de 115% do CDI e você só consegue resgatar ele lá no vencimento. Qual que é o prazo de resgate lá? Será dia 6 de outubro de 2031. Então, basicamente, somente daqui 6 anos você vai ter acesso a esse dinheiro. O dinheiro que você investir aqui vai ficar travado durante 6 anos e só lá na frente, daqui 6 anos, você vai ter acesso ao seu dinheiro de volta, mais a rentabilidade dele. Então, tem esse ponto aqui para você tomar cuidado. O que você pode fazer? Lá na sua corretora, no seu banco, provavelmente também tem um campo assim. Você clica em liquidez, tem no vencimento, que nem foi te expliquei agora, você pode desclicar e coloca diário. Nesse sentido, a gente pode ver esse CDB do BTG, ele é um pós-fixado também, 99,5% do CDI,
porém a liquidez dele é diária. O que muda aqui? Tá vendo que o prazo de resgate dele é 2028? Então, basicamente, você pode investir hoje nesse ativo e você pode já resgatar amanhã, porque ele é liquidez diária. Normalmente, um ativo liquidez diária você pode resgatar em horário comercial nos dias úteis. Inclusive, tem alguns bancos que eu invisto que você consegue, inclusive, resgatar até finais de semana e feriados. Então, tem essa sacada aqui. Qual que é o teu objetivo com esse CDB? Você tem que analisar o seu perfil e ver o que mais compensa para o seu perfil aí. Não é uma recomendação de investimento, mas eu não gosto de travar meu dinheiro em CDB, eu gosto mais nesse sentido, se for para deixar preso em algum ativo de renda fixa, eu gosto de pensar em marcação ao mercado. Se você não conhece sobre essa situação, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu falo para vocês sobre marcação ao mercado, onde eu invisto em renda fixa, que eu empresto dinheiro para o governo federal. Então, basicamente aqui, a gente analisou a questão de ser um ativo pós-fixado, que você sabe só depois do investimento quanto você vai ter de rentabilidade, porque ele é atrelado à CDI, e o CDI é atrelado à taxa Selic, então a Selic fica variando com o tempo, não é verdade? Lá em dezembro de 2024 era um valor de Selic, hoje está em 15 pontos. Então, por exemplo, na pandemia era 2% de taxa Selic, que basicamente seria 2% de CDI ao ano. Então a gente vê que vai variando com o tempo. E dessa forma, se você investir em um pré-fixado, que vai estar lá, por exemplo, 15%, 16% ao ano, você vai saber que antes de você investir nesse ativo, lá no final, no vencimento, você vai receber, por exemplo, 15% ao ano que você está contratando hoje, entendeu? Então, basicamente, tem essa sacada aqui. Aí você pode me perguntar, mas Alisson, com tanto ativo no mercado, vale a pena investir em CDB? Galera, a gente tem que pensar com uma cabeça do investidor, numa carteira diversificada. Então, os ativos de renda variável, por exemplo, eles podem cair muito, subir muito, e aqui esse ativo, ele normalmente vai só para cima aqui e bem tranquilo. Então você tem que ver se faz sentido na sua carteira. Olha só que eu vou te dar de exemplo aqui. Olha só como que foi ano passado, por exemplo, os ativos de renda variável. Eu vou colocar aqui o Itaúsa para a gente ver, uma ação bem conhecida. Eu vou puxar aqui os últimos 5 anos para você analisar comigo aqui. Olha só o que aconteceu com esse ativo. Vamos pegar lá, por exemplo, em janeiro de 2024. Olha o que aconteceu com esse ativo aqui. Basicamente, ele estava em 8,30 mais ou menos. Lá no final do ano passado, em dezembro de 24, olha só o que aconteceu. Basicamente, esse ativo andou de lado aqui. Se a gente puxar aqui, esse ativo andou de lado. E já os ativos de renda fixa subiram. O que tiramos de conclusão aqui? Então, se você tem, por exemplo, o Itaúsa na carteira, ele andou de lado durante um ano inteiro. Obviamente, galera, tem que contar dividendos e tudo mais. Mas vamos pensar no patrimônio ali, sem as rentabilidades de dividendos e proventos. Basicamente, o CDB, ele foi para cima. Se ele for, por exemplo, 100% do CDI, o CDI foi subindo porque a Selic foi subindo durante o ano. E a sua ação do Itaúsa, por exemplo, andou de lado. Quer ver outro exemplo aqui? Vamos pegar outro ativo aqui, vamos pegar uma ação do setor elétrico para a gente comparar também, para você ter um outro ponto de vista. Olha só, vamos puxar os últimos 5 anos. Olha só o que aconteceu com essa ação aqui da Taesa, por exemplo. Vamos puxar lá início de 2024. Vamos colocar até final do ano passado lá, em dezembro de 2024, o que aconteceu com essa ação aqui. Basicamente, quem investiu aqui, ó, a gente pode ver que também andou de lado aqui. Então, se você, que nem eu comentei, se você investiu em CDB, você viu parte da sua carteira subir e parte andar de lado aqui, sem contar os proventos. Quer um terceiro exemplo? Vamos trazer aqui para vocês também a ação da Vale, por exemplo, que muda bastante o setor. Então, veja só o que aconteceu com a ação da Vale aqui durante o período de 2024 aqui. Vamos puxar os últimos 5 anos. Olha só lá em início de 2024. Olha o que aconteceu no final de 2024 aqui, que a gente pode observar uma queda de praticamente 20% de rentabilidade. Nesse sentido, qual que é o intuito de eu utilizar o CDB? Não é uma recomendação de investimento, mas eu utilizo como caixa para aproveitar oportunidades que nem um ativo desse. Eu não tenho Vale na minha carteira, por exemplo, mas um ativo desse, se eu avaliasse e visse que estava caindo de preço e fosse uma oportunidade, eu aumentaria a posição, melhoraria meu preço médio nesse ativo e também nesse sentido ele faz um contraponto em que, enquanto a Vale está caindo o preço dela, o patrimonial está caindo, o meu CDB está subindo, está fazendo um contraponto de equilibrar a minha carteira, de eu não perder, cair mais do que o mercado, a minha carteira ali, sacou? Tem esse contraponto para a gente fazer aqui. Aqui eu tirei um print da minha corretora, galera, até para proteger meus dados, mas basicamente eu investi até um pouquinho mais de 30 mil reais nesse CDB. Se você analisar lá, dia 23 de julho, eu comprei 30 mil reais nesse CDB, ele paga 100% do CDI, então ele faz um contraponto na minha carteira e também é uma reserva aí que eu tenho de caixa para conseguir fazer aportes aí e tudo mais. Então você vê que eu investi lá atrás esse valor, eu tô gravando esse vídeo aqui em meados de outubro, aqui pro dia 15, dia 18 de outubro aqui, não lembro ao certo de cabeça, mas basicamente aqui eu tinha uma rentabilidade de
R$ 1.000 bruta, líquida aqui praticamente R$ 800. Aí você pode até perguntar para mim, Alisson, mas como é que eu faço uma análise prévia de quanto vai ter de rentabilidade? Basicamente, galera, você pode até voltar aqui então no Investidor 10, lá na sua corretora também, por exemplo, você pode entrar num CDB 100% do CDI, que ele seria um pós-fixado. Aqui eu vou pegar esse do BRB, ó, ele mostra para nós a rentabilidade líquida, 11,20% ao ano. Obviamente que isso vai mudando, você pode ver que esses pagam um pouquinho menos, mas muda porque vai depender da data que o título foi emitido, né? Que o CDB foi emitido. Então ele pega o histórico dos últimos 12 meses, ele não pega do dia de hoje, entendeu? Então ele pega uma média dos últimos 12 meses, que a Selic foi subindo com o tempo. Mas basicamente, vamos pegar aqui esse 11,20. Você pode vir na calculadora de juros composta aqui que ele nos dá. Vamos colocar aqui, por exemplo, R$ 30.000, nesse exemplo de hoje. Taxa de juros 11,20. 11,20. E a gente coloca aqui, por exemplo, um período de um ano para ver quanto que vai dar de rentabilidade aqui. Aporte mensal, vamos colocar 0, que você não vai fazer nenhum aporte, para ver quanto que dá de rentabilidade esse ativo aqui. Então a gente pode ver que num período de um ano, 12 meses, a gente vai ter uma rentabilidade, ele vai ganhar mais de R$ 3.000 aí, vai ter uma renda de quase R$ 300 por mês, uma coisa bem bacana. Eu destrinchei para vocês um CDB, questão de liquidez, quanto que ele rende e tudo mais. Eu vou deixar de recomendação esse vídeo aqui, o que eu faço no meu dia de pagamento. Até a próxima, galera. Fui!